Ora, muito bom dia. Hoje vamos continuar a falar do que estávamos a fazer ontem, basicamente. Fluxo de campos vetoriais através de superfícies. Isto será generalizado a fluxo de campos vetoriais em RN através de hipersuperfícies. Hipersuperfície é a maneira de dizer variedade N-1 dimensional. No entanto, por enquanto, eu quero que vocês se concentrem na situação em que estamos em R3 e estamos a lidar com superfície. Veremos também que é fácil de fazer a mesma coisa em R2 através de linhas. Mas hoje vamos concentrar-nos no exemplo. Para fazermos esse exemplo, vamos ter que esclarecer algumas coisas. Okay? Isto é um exemplo que está no texto, para vocês seguirem as contas e não terem dúvidas se eu escrevi um z ao quadrado ou z ao cubo alguns. Vamos fazer as contas desse. Portanto, vamos considerar que V é o conjunto dos pontos de R3, tais que x2 mais y2 é menor ou igual a z, e o z é menor ou igual a 1, e que y é maior ou igual a 0. Okay? Então é um conjunto muito complicado. Reparem que isto é um conjunto limitado e fechado de R3. Okay? Onde é que está a superfície aqui? Nós vamos considerar a fronteira de V. Okay? A fronteira de V é relativamente complexa para percebermos. Enfim, vai ser a se poder escrever como a união três conjuntos que eu vou designar por superfícies e mais qualquer coisinha. Vou aqui, o conjunto não vai ser importante do ponto de vista de volume bidimensional, vou chamar E. Ok, em que, para perceber o que é que eu estou aqui a designar para S1, S2, S3, vamos fazer um desenho. Z igual a x2 mais y2 é um paraboloide. Notem que desse paraboloide, como tem a condição y maior ou igual a 0, só vou me interessar no que se passa para a direita do plano XZ. E Z é menor ou igual a 1
portanto, como z é menor ou igual a 1, estamos limitados por cima pelo plano horizontal. Portanto, vamos marcar aqui z igual a 1. E vamos precisar de x negativos também. Sempre que olhar para o lado de lá do plano ZY. O paraboloide, temos o sal assim. Estou aqui a marcar a sua interseção com o plano ZX. E posso sugeri-lo facilmente assim, não é? A fronteira de V, S1, S2 e S3 que eu quero pensar, vão ser, por um lado, uma pressão plana, eu vou designar por S1, no plano Z igual a 1. Por outro lado, uma outra pressão plana que eu vou designar por S2, no plano XZ, portanto, no plano Y igual a 0. E, finalmente, uma parte da fronteira curva, que é a parte do paraboloide, vamos designar por S3. Naquele conjunto E, eu vou incorporar as várias, digamos, arestas e vértices na fronteira do conjunto V. Ou seja, coisas como o segmento de reta que está aqui atrás, não é? Este segmento de reta com Z igual a 1, X entre menos 1 e 1, já agora aqui será X igual a 1, obviamente. Lá atrás será X igual a menos 1. Este ponto aqui projetará ali em Y igual a 1. Okay? E, portanto, aquele segmento de reta faz parte do conjunto E. Portanto, é algo que eu posso incluir dentro de um pedaço de plano com área tão pequena quanto eu quiser. De maneira que é isso que eu estou a dizer, que do ponto de vista de medida bidimensional é desprezável. Também faz parte daquele conjunto E este arco de circunferência para Z igual a 1. E também faz parte do conjunto E este arco de parábola corresponde à interseção do V com o plano Y igual a 0. Okay? Portanto, essas coisas todas eu meto dentro do conjunto E. Portanto, mais formalmente, S1 será o conjunto dos pontos x, y, 1, tais que x2 mais y2 é menor ou igual a 1 e o y é maior ou igual a 0. Okay? Portanto, é um semicírculo. Depois o S2 será o conjunto dos pontos. Portanto, tenho y igual a 0, não é? Portanto, será os pontos
x 0 z, tais que z é menor ou igual a 1 e maior ou igual a x2 mais maior ou igual a x quadrado, não é? x2 mais y2, o y é 0, portanto está maior ou igual a x quadrado. Aliás, eu estou a pôr aqui sinais igual, mas eu quero, portanto, a igualdade corresponde já a pontos que eu vou considerar no E, portanto vou pôr desigualdades estritas. Ok? Vou pôr assim. Ok? Para depois, tecnicamente, S1, S2, S3 serem variedade de 2. Convém-me fazer isso. Portanto, Z é maior que x quadrado, menor do que 1, e o y igual a 0, portanto isto define perfeitamente o S2. Normalmente o S3 é formado pelos pontos x, y, z, tais que z é igual a x2 mais y2, okay? Portanto, sobre o paraboloide, mas em que y é maior que 0 e x2 mais y2 é menor. Okay? E o E é tudo o resto. Portanto, o E é simplesmente a fronteira daquele conjunto de V menos a união de S1, S2 e S3. Ok? Isso vai dar as arestas e vértices desta coisa. De um ponto de vista de estarmos a medi-las relativamente à medida n menos dimensional, que neste caso é 2, medida bidimensional, não importa. Okay? Vou também considerar um campo, portanto, uma função h, não muito complicada para as contas correrem bem, de R3 em R3, se ainda pregar x, y, z igual a, na primeira coordenada, 1 mais z, na segunda, z quadrado, e na terceira, x vezes y. Okay? É um campo que é de classe infinita em R3, portanto não é daí que vai haver problemas de regularidade. Vou querer calcular o fluxo de H através da fronteira de V relativamente a uma certa normal. Okay? Em que, portanto, eu quero saber isto, em que N é, e agora vou escrever algo que ainda não defini, normal unitária, isso já defini, mas agora com o qualificativo que vem a seguir ainda não. Exterior a V. Okay? Sublinho aqui o exterior, que é algo que vamos ter que discutir para nos entendermos. Okay? Este exterior, o que é que quer dizer? Bom, eu vou considerar em S1, S2 e S3, que são variedades 2, como é fácil perceber, uma normal unitária, contínua, sobre cada uma dessas superfícies. Só que eu tenho duas possibilidades. Okay? E vou dizer-vos que uma é uma normal interior e outra uma normal exterior. Mas para isso temos que perceber exatamente o que é que eu quero dizer com isso. Esqueçam aquele exemplo temporariamente e pensem que têm um certo subconjunto de Rn, okay? E que tem um certo ponto X na fronteira de V. Okay?
E pensem que numa bola centrada em X, ok? Portanto, considerarem uma bola de raio R centrada em X, com R suficientemente pequeno, interceptado com a fronteira de U, isto é uma variedade n menos 1 dimensional. O exemplo que estivemos a considerar até agora, e que vamos voltar a considerar, a fronteira não é uma variedade bidimensional. Aqui temos aquelas arestas, vértices. Além disso, ficamos com a união de 3 superfícies, cada uma delas uma variedade de 2. Mas, se vocês considerarem um ponto em S1 ou em S2 ou em S3, há uma bolinha com um raio suficientemente pequeno centrada nela, que dentro dessa bola aquilo que vocês veem é de facto uma variedade de 2. Ou é um pedaço de um plano, ou de outro plano, ou de um paraboloide. Portanto, coisas que são variedades n-1 dimensionais. Naquele bolinha que eu estou ali a assinalar na fronteira de um conjunto genérico U, se eu ampliar aquela bolinha, o que eu estou a ver é algo assim, não é? Portanto, tenho ali o ponto X, okay? E posso, daquele ponto, considerar o espaço normal à, à, à fronteira daquele ponto. Portanto, eu posso dizer, e no meu desenho, obviamente, a fronteira é unidimensional, mas vocês juntem dimensões quantas quiserem, portanto, em geral, o espaço normal à fronteira do ponto X será algo com uma dimensão, ok? Portanto, eu estou a supor que U é um subconjunto de Rn e que a fronteira de U é localmente uma variedade n-1 dimensional. Okay? De maneira que aquele espaço normal tem dimensão 1, certo? E eu posso considerar ali a normal unitária, apontando para um lado ou para o outro. Okay? Ora bem, a qual delas é que eu vou chamar normal exterior? É isso que eu quero dizer. Bom, se vocês considerarem x mais lambda vezes n, com lambda maior que 0, reparem que a fronteira ali é uma variedade n-1 dimensional. Portanto, para lambda pequeno, ou seja, maior que 0, mas menor que um certo epsilon, okay? Aquele x mais lambda n, para um dos lados, não pertence, de certeza, a U. Ok? Portanto, naquele meu desenho, enfim, para a direita, eu saio de U, para a esquerda, entro dentro de U. Mas reparem, o meu U podia ser esquisito e depois de sair podia voltar a entrar, qualquer coisa no género. Pensem numa coroa circular. Okay? Para verem a dificuldade, não é grande, mas psicologicamente é uma dificuldade.
vocês pensarem numa coroa circular, vamos aqui desenhar para vocês entenderem a minha preocupação no meio disto. Vocês pensem numa bola e noutra bola. Agora não consigo centrá-la, com certeza. Não é assim. Portanto, será... Não é assim. É melhor fazer à mão, não é? Agora descobrir como é as convenções desta coisa. Pensem numa coroa circular desta forma. Ok? Portanto, o vosso conjunto é o que está entre duas circunferências. O que eu quero dizer é que nestes pontos aqui, vocês querem que a normal exterior seja para ali, mas nestes pontos aqui, a normal exterior, vocês querem que aponte para aquilo que psicologicamente vocês diziam, para dentro, ok? Por causa da geometria que este conjunto tem. Mas é essa a normal exterior, ok? Portanto, se vocês estiverem num ponto da circunferência com maior raio para obterem a normal exterior, têm que fazer aquilo que eu desenhei, mas na circunferência com menor raio, vocês têm que ir na direção do centro, ok? Algo que pode parecer contraintuitivo à primeira vista, ok? Daí que N é a normal exterior se existir epsilon positivo, tal que x mais lambda n não pertencer a U para todo o lambda no intervalo 0 epsilon. Ok? Esta é a definição normal exterior. Portanto, de facto, vocês têm a certeza, como a fronteira ali perto é uma variedade, que isto vai acontecer para um dos lados. Esse lado vai ser o lado da normal exterior. Ok? Portanto, esta é a convenção que eu quero seguir. E é disso que estamos a falar. Aqui. É isso que estamos a falar naquele exemplo. Ok? Portanto, nós vamos ter, a partir de agora, comumente situações em que vamos falar de um aberto limitado de Rn, cuja fronteira é formada por uma união de variedades n-1 dimensionais, com um conjunto que não é importante do ponto de vista de medida n-1 dimensional. Vamos chamar esses conjuntos domínios regulares. Okay? E vai ser para domínios regulares que vamos enunciar e justificar o teorema com que culmina cálculo 2. Digamos, cálculo 1, o teorema, enfim, que de muitos pontos de vista culminava cálculo 1, era o teorema fundamental do cálculo, ou a regra de Bernoulli, se preferirem, mas o teorema fundamental do cálculo. Em cálculo 2 é o teorema da divergência. Okay? E aquilo que estamos a fazer hoje é preparar o teorema da divergência, basicamente. Okay? Bem, voltemos para o nosso exemplo. A conversa já vai longo. Portanto, quando eu falo aqui de normal exterior a V, neste exemplo de cálculo, isso quer dizer, em termos do desenho que eu tinha feito, que eu estou a pensar numa normal que aponta
para cima nos pontos de S1, para a esquerda nos pontos de S2, e em S3, bom, em S3, ao contrário do S1 e do S2, em S1 e S2 é bom de ver que em cada um deles a normal é muito simples e é constante, não é? Mas em S3, esta normal, a única coisa que eu posso dizer, assim do meu desenho, é que aponta para baixo, ok? Para ser exterior tem que apontar para baixo, ok? Portanto, no cálculo que eu quero fazer, quero usar uma normal unitária exterior, o que quer dizer, neste exemplo particular, estes sentidos que eu aqui indiquei no desenho. Okay? Bom, então vamos fazer as contas, finalmente. Portanto, aí, portanto, vamos, nosso cálculo, nosso fluxo, através da fronteira de V do campo H, vai ser a soma dos fluxos através de S1 S2 e S3. 3. E agora vou calcular cada um destes. Okay? Portanto, primeiro caso, vamos lidar com S1. Okay? Qual é a normal unitária exterior sobre S1? Bom, é fácil de ver. S1 é horizontal, não é? Daquela normal unitária ali, sem fazer qualquer conta, eu percebo que é igual ao vetor 001, certo? Tal e qual como em S2, que eu posso dizer já também, a normal unitária, portanto, terá a direção dos y negativos. Portanto, será 0, menos 1, 0 em S2. Okay? Em S3 terei que fazer uma conta, que não deve ser muito difícil, mas terei que fazer uma conta. Essa conta será o tipo de conta que fizemos ontem. Okay? Portanto, voltando às contas, portanto, lidando com o caso do S1, o fluxo através de S1 do campo H será calculado considerando o produto interno com o vetor 001, mas isto é escolher a terceira coordenada do H. A terceira coordenada do H, se vocês forem ver para trás, é x vezes y. Portanto, o que eu tenho que fazer é integrar em S1 x vezes y. Agora, preciso transformar esta integral de superfície num integral duplo. Para isso, preciso do elemento de volume bidimensional sobre S1. Só que S1 é plano, não é? Se eu quisesse descrever parametricamente S1, a minha vida seria extremamente simples. Para descrever parametricamente S1, eu considerava R de xy igual a x, y, 0.
qual é o elemento de volume associado a esta representação paramétrica? É fácil perceber que é constante igual a 1, certo? Porquê? Vocês vão ter para uma derivada parcial 0, 1, 0, para a outra 1, 0, 0. Façam um produto externo dessa coisa, dá-vos um vetor que tem uma coordenada não nula, igual a 1, ou menos 1, conforme. E a norma disso é 1. Okay? Portanto, isto vai ser simplesmente uma integral de x vezes y, aqui como x e y vão ser os parâmetros para esta superfície, vou ter já agora o símbolo 2 integrais, não é? X vezes y, dx dy. Portanto, o elemento de volume bidimensional aqui é simplesmente 1. E agora, onde é que estão os parâmetros? Os parâmetros são o x e o y, portanto, eu vou ter que estar naquilo que é um semicírculo. x2 mais y2 menor que 1 e y maior que 0. Portanto, tem que integrar neste conjunto. Bom, como é que faço aquela conta? Aquilo é um semicírculo, tenho x vezes y, talvez usar coordenadas polares, não é? Portanto, qualquer pessoa razoável nesta altura do campeonato diz, vou usar coordenadas polares. Portanto, se eu usar x igual a r coseno de θ, y igual a r seno de θ, okay? Fixarmos ideias. Como eu tenho y maior do que 0, uma possibilidade é considerar o θ, em vez de utilizar o intervalo 0,2π, eu considero normalmente, portanto, que isto é y maior que 0, não é? Portanto, se é y maior que 0, isto corresponde a θ entre 0 e π. Okay? Portanto, o meu θ será entre 0 e π. O meu r, bom, é óbvio que é entre 0 e 1. Qual é a minha função integranda? Vai ser r ao quadrado, seno θ, seno θ. Para a substituição do x e o y em coordenadas polares, vezes o jacobiano, que é r, que eu ponho ali separado para vocês não se esquecerem do desgraçado. Em ordem a r, em ordem a θ. Okay? O que é que isto vai dar? Reparem que o cosseno de θ vezes seno de θ é o meio do seno de 2θ. De maneira que a integração em r vai dar, ou r ao cubo, entre 0 e 1, vai dar 1/4. Não é? Vai dar 1/4. Dizer de novo o que é que dá? Como? É seno 2θ sobre 2. É seno 2θ sobre 2. O seno θ seno θ. Exatamente. Portanto, eu tenho que integrar entre 0 e 1, 0 e π, perdão, 1 meio do seno 2θ. Ora bem, primitiva vai ser uma constante vezes menos cosseno de 2θ. Só que o cosseno de 2θ para θ igual a π e θ igual a 0 vai valer exatamente a mesma coisa, não é? Ou seja, este integral em θ vai dar 0. De maneira que isto acabou-se, isto vai dar 0. Ok? Portanto, a conta não foi particularmente traumatizante fazer esta. Okay? Vamos agora passar ao S2. Ok? Também não é muito difícil, porque S2 também é plano. Ok? O setor ali era 1/4, não é? Era 1/4. Mas depois, como multiplico por 0, Sim, podia sim, ter sim. posto ali 55 que ia dar o mesmo. Não é? Novo quadro branco. Vamos agora lidar com S2. Ok? Aqui, portanto, em S2, o N já vimos que é 0 menos 1, 0. Foi terminado a olho.
Se alguém quiser fazer as contas formalmente e verificar que isto está certo, faça, ok? Reparem que o -1 vem do facto de ser uma normal exterior, okay? No sentido que nós convencionamos, portanto, significado normal exterior convencionamos. Portanto, o fluxo através de S2 de H, o H tem componentes 1 mais z quadrado de xy, portanto vai ser o integral em S2 de menos z quadrado. Portanto, a segunda coordenada do campo era z quadrado. Sim. Porquê que agora está a usar... Bom, Porquê que agora está a usar a letra G nu? porque muitas vezes eu uso new e auto-confundi-me e usei o new. Muitas vezes eu uso para normal new, outras vezes uso n. Aliás, vocês, se forem ver ao texto, está lá new para normal. Portanto, enganei-me. Lido aos dois, certo? Portanto, em S2, portanto, o que eu vou querer integrar menos z quadrado. O elemento volume, Utiliza os dois símbolos. portanto, o elemento de volume bidimensional em S2, isto é plano, pelas mesmas razões da bocado, vai ser igual a 1. Eu vou estar a integrar nas variáveis y, desculpem, x e z. Ok? Aonde? Professor, Diga. Sim? utiliza tanto n como u para normal? Costuma utilizar os dois símbolos para normal? Às vezes uso uma, outras vezes uso a outra. É como dar jeito. Ok? Portanto, em termos de x e z, como é que é descrito o S2? Portanto, eu tenho aqui z, basta-me dizer que tenho z maior que x quadrado e menor que 1. Ok? É um conjunto definido desta maneira. Como é que eu faço as contas? Bom, se eu integrar primeiro em ordem a z, parece-me razoável. Portanto, vocês vão integrar entre x quadrado e 1, em ordem a z, o menos z quadrado. E depois vou integrar os x entre menos 1 e 1. Portanto, o integral de superfície em S2 também não é particularmente difícil. Resolvendo o primeiro integral, vocês vão ficar com o integral entre menos 1 e 1. Agora, primitiva menos z ao cubo, portanto, menos 1/3. Ok? Mais x à sexta sobre 6. Ok? Fazendo as continhas, agora o que é que isto vai dar? Entre menos 1 e 1 vai dar menos 2/3. Ok? Para o integral do menos 1/3, não é? Simplesmente intervalo de comprimento 2 vezes a constante. Depois para a outra parcela primitiva e dá sétima sobre 7, não é? Portanto, isto vai dar 1/21 avos ou algo do género. Ok? E a conta também está feita. Ok? Portanto, este não é particularmente. A integração em S2 não é particularmente difícil. É do mesmo tipo que a integração em S1. A parte mais interessante disto é, no entanto, o cálculo em S3. Porque S3 já é curvo e já tem que fazer algumas contas. Portanto, o que é que se passa em S3? Professor, Sim, diga. porquê é que no quadro anterior não é x6 sobre 3? 6 sobre 3.
Deixa-me ver. X6 sobre 3, que me enganei, toda a razão. X6 sobre 3, porque a primitiva é menos z ao cubo sobre 3, portanto, substituindo o z por x quadrado, 10. Portanto, ali há um fator 3 a mais, portanto, fator 2 a mais. Portanto, voltando a fazer a conta, vou ficar com um 21 avos num extremo e um 21 avos do outro extremo, portanto, 2 21 avos. Okay? Está feito. E agora, bem, espero ver. Como é que eu faço os cálculos na superfície S3? Bom, S3 essencialmente é descrita por Z igual a x quadrado mais y ao quadrado, com x e y pertencente à projeção da superfície no plano x e y, não é? Que é um específico. Este específico. Ok? Isto é uma superfície que está descrita explicitamente, não é? Portanto, isto é uma descrição explícita de uma superfície que eu converto facilmente para uma descrição implícita da superfície com z menos x quadrado menos y ao quadrado igual a f de x, y, z. Portanto, com f de x, y, z igual a 0. Okay? Portanto, eu para calcular normal posso pensar desta maneira. Isto é uma representação implícita. Para representações implícitas, eu descobri na aula passada que o n será mais ou menos o gradiente daquele f a dividir pela sua norma. Okay? Portanto, é o que nós sabíamos sobre o espaço normal. Portanto, o gradiente da função que eu uso na representação implícita é um vetor, ou melhor, em geral, seriam os gradientes de cada uma das coordenadas, gerariam um espaço normal. Aqui é algo unidimensional, portanto, o gradiente de f gera o espaço normal. O que é que isto dá? Bom, dá mais ou menos, eu depois já me decido pelo mais ou pelo menos, a derivada em ordem a x menos 2x, derivada em ordem a y menos 2y, derivada em ordem a z 1. Okay? A dividir pela norma disto, que é 1 mais 4x quadrado mais 4y ao quadrado. Okay? Qual é que é o bom sinal mais ou menos? Bom, do meu desenho, eu já tinha percebido perfeitamente qual era a normal exterior. No meu desenho eu tinha percebido que a normal tinha que apontar para baixo. Qualquer que seja o ponto de S3, a normal tem que apontar para baixo, certo? Portanto, a terceira coordenada tem que ser negativa. Okay? Portanto, se a terceira coordenada tem que ser negativa, como na terceira coordenada eu tenho lá um 1, aquele vetor que está em numerador, o que eu tenho que fazer é escolher o sinal menos. Portanto, okay? Portanto, esta é a boa escolha. Portanto, vou ficar com 2x, 2y menos 1 sobre. Okay? Bom,
Portanto, o que é que eu preciso mais para fazer as contas em S3? Preciso do elemento de volume. Ok? Qual vai ser o elemento de volume? Bom, eu já tenho aqui uma representação implícita, portanto eu posso usar esta representação implícita para arranjar o elemento de volume. Qual era o elemento de volume para representações implícitas em que eu tenho x e y como parâmetros? Bom, era a norma do gradiente a dividir pela derivada parcial de f em ordem a z. Ok? Era isto como calculava o elemento de volume. Bom, reparem que na expressão do normal vocês têm a norma do gradiente a dividir, no elemento de volume tem a multiplicar. Okay? De maneira que essas duas coisas vão cancelar. E de facto, portanto, no cálculo essas duas coisas vão cancelar. E o que é que me vai acontecer? Fluxo através de S3, que é melhor já pôr noutro sítio, porque senão já não posso escrever. Portanto, o fluxo através de S3 vai ser um integral para a região dos parâmetros que me interessa. Os parâmetros aqui eu estou a utilizar o x e o y. Portanto, vai ser um integral duplo para x2 mais y2 menor que 1 e y maior que 0. Portanto, é estas condições que definem a região do plano XY, onde eu vou fazer as contas. E agora tenho que fazer o produto interno do meu H pelo N. Ok? E depois multiplicar pelo elemento de volume. Mas, vamos pôr isso, vamos fazer essa continha. No outro quadro, o que eu estou a chamar a atenção é que o elemento de volume vezes a normal é igual à norma do gradiente de f a dividir por modo de f de z vezes a normal que é que eu tinha? A norma do gradiente a dividir, ok? O gradiente em cima. Exatamente, e o gradiente em cima. E agora preciso, portanto isto simplifica, para gradiente de f a dividir por o de f de z. Ok? E isto acontece sempre. Portanto, vocês têm um fluxo, não se precisam de preocupar, e a descrição é implícita, não se precisam de preocupar com a norma do gradiente, simplesmente precisam de fazer esta conta. Gradiente a dividir por módulo de f de z. Ok? Quanto é que isso dá neste caso particular? Okay? Eu já não me lembro do H. Vai dar portanto, o f do H não, do f. F de x, y, z é z menos x2 menos y2. Que o gradiente de f é menos 2x menos 2y 1. Ok? De maneira que vocês vão ficar simplesmente aqui com menos 2x menos 2y 1 a dividir por 1. Ok? Portanto,
ao fazer os cálculos, eu tenho que multiplicar a primeira coordenada do H, que é 1 mais Z, por menos 2x. Portanto, vou ter aqui menos 2x vezes 1 mais Z. Depois tenho que multiplicar a segunda coordenada do H, que é o Z quadrado, por menos 2y. Okay? Finalmente, tenho que multiplicar xy por 1 mais xy. Só que notem que este z que e dividir por 1, não é? Eu ponho ali o dividir por 1 para nos lembrarmos que era isso que estava na expressão que eu obtive para o elemento de volume vezes a normal. E tenho que integrar em x e y. Notem, no entanto, que este z que aqui aparece nesta expressão em cima tem que ser posto em termos de x e de y. Ok? Como é que eu faço isso? Bom, sobre aquela superfície, z é igual a x2 mais y2. Okay? De maneira que o integral, prosseguindo no cálculo integral, o que é que vamos ter? Professor, no slide anterior estava 1 vezes o quê? Espera aí, já lá volto, está bem? Ok. Portanto, eu vou ter para os meus cálculos o integral para x2 mais y2 menor que 1 e y maior que 0. Não é aqui. Portanto, este posso deitar fora, não? Não, não é. Não é melhor não. Portanto, é aqui. Ok. Portanto, eu tenho menos 2x vezes 1 mais z. Ok? Para a primeira parcela. Portanto, Obrigado, professor. tenho menos 2x. Agora, vezes 1 mais z. Só que z é x2 mais y2. Ok? Portanto, isso é a primeira parcela que eu tinha no integral. Agora, a seguir, tenho menos 2y de z quadrado. Okay? Portanto, vou ter menos 2y, agora vezes z quadrado. Z quadrado é x quadrado mais y ao quadrado. Certo? Finalmente, a última parcela que tinha lá a considerar. É o xy. Bom, xy já está em termos de xy, portanto, mais xy. Portanto, eu tenho aqui um integral para calcular integral duplo. Como é que eu vou calcular? Bom, usando coordenadas polares. Eu tenho uma certa dependência de x2 mais y2, que vai ser muito simplificada por coordenadas polares. Os limites de integração em coordenadas polares vão ser aqueles que já me tinham aparecido há bocado. Portanto, entre 0 e π para o θ, entre 0 e 1 para o r. Vou ficar com menos 2r coseno de θ para o x, depois 1 mais r quadrado, menos 2r seno de θ vezes r à quarta, e finalmente mais r ao quadrado seno de θ, tudo isto a multiplicar pelo jacobiano, que é r. R e θ. Portanto, o meu
integral em coordenadas polares é este. Há bocadinho já vi que o integral entre 0 e π de cosseno θ ia dar 0. Não é? Portanto, aquela terceira parcela desaparece. Okay? Nas outras, não vão desaparecer. E terei que fazer a conta, não é? Portanto, este aqui, não preciso preocupar com ele. Ai, já fiz a maneira, não é? Desta parcela, já sei que vai dar 0, de maneira que posso esquecê-lo. Okay? Nas outras, vou ficar com integral entre 0 e π cosseno θ. Fácil de fazer. Este vai dar 0 também. Okay? Portanto, a primeira parcela, mas dá 0 por razões diferentes, porque a primitiva é o seno, e o seno em π e o seno em z dão 0. Ok? Depois, portanto, aqui a primeira parcela desaparece. Vou ficar com menos integral entre 0 e π de seno θ, vezes o integral entre 0 e 1 de 2r à quinta dr. Ok? Se eu não me enganei nas contas. Portanto, aquelas parcelas não servem para nada. Primitiva do seno θ dá menos cosseno θ, cosseno θ em π dá menos 1. Portanto, isto vai dar 2 vezes, vezes 2 outra vez, já tenho ali um 2. Um R à sexta com primitiva, portanto, vezes 1 sexto. Okay? Portanto, é isto que vai dar 4 sextos, ou seja, 2 terços. Depois de muitas coisas ficarem iguais a 0, felizmente. Okay? Portanto, calculei o fluxo através daquela fronteira daquela região. Poderia haver uma maneira mais simples de fazer isto? A resposta é, felizmente, sim. Okay? O teorema da divergência vai-nos permitir fazer cálculos como este de uma maneira mais simples. Aquilo que vamos ver a partir de segunda-feira é que um integral como este pode ser calculado como um integral triplo em V, no sólido V, a divergência de H. Em que a divergência de H é simplesmente esta soma derivada dos parciais. Neste caso particular, o que é que isto vai dar? Vai dar dH1dx é 0, porque a primeira coordenada não é 1 mais z. A segunda é z quadrado. E a terceira é xy. Isto dá 0. Okay? De maneira que, se eu não me enganei nas contas, o fluxo, somarem as várias partes que consideramos
deveria dar 0. No entanto, nós vamos ter instrumentos a partir da semana que vem que me permitiam fazer esta conta com extrema facilidade, baseado naquilo que temos aqui. Okay? Esse teorema vai ser o teorema da divergência ou de Gauss, e esse vai ser o pináculo, digamos assim, de cálculo 2. O resto do curso vai ser perceber o teorema de divergência, aplicá-lo, fazer contas como esta, e ver algumas consequências importantes e não triviais. Ou seja, o teorema de divergência serve para fazer muita coisa. Ficará de fora ainda um outro teorema, que, digamos, é uma generalização do teorema fundamental do cálculo, tal como o teorema de Gauss, mas que noutro sentido, que é o teorema de Stokes. E com o teorema de Stokes acabaremos cálculo 2. Portanto, não falta muito para acabar, embora em termos do que há a fazer e de exemplos que há a ver, etc., ainda nos falta um bocadinho. Por hoje é tudo. Bom fim de semana. Eu espero durante o fim de semana mandar-vos as cotações das perguntas do primeiro teste, cotações que vocês tiveram, para depois montarmos uma revisão de provas de maneira semelhante ao que fizemos no primeiro semestre. Ou seja, se vocês tiverem perguntas, porque é que eu tive ali X em vez de Y, etc., depois a gente conversa por e-mail, eventualmente mandando algum screen, um scan para trás e para diante, e vendo isso. Portanto, faremos a mesma coisa que no primeiro semestre. Os e-mails serão enviados durante o fim de semana. Espero não me enganar ao fazer essa operação. Ok? Portanto, é tudo por hoje. Diga. Uma pergunta. Seria útil termos usado a representação paramétrica? Ou seria muito mais trabalhoso? Para calcular o S3? Portanto, julgo que me está a dizer usarmos a representação paramétrica em coordenadas polares do paraboloide. É isso que você está a pensar? Sim. Poderia ser. Acho que dá um bocadinho mais de trabalho fazer isto. Okay? Pois, imagina. É como aquela frase em inglês, que é your mileage may vary, não é? Portanto, o que gasta o gasto de gasolina é variável. Portanto, sim, é uma ideia, em certas ocasiões, em certos exemplos, é capaz de ser algo melhor do que usar uma representação explícita, ok? Noutras ocasiões, você chegará à conclusão contrária, mas agora só a experiência de lidarmos com exemplos é que nos vai permitir ter esse tipo de coisa, está bem? E outra coisa, Setor, não percebi como é que os S1, S2 e S3 depois iam dar o 0. Verifica as contas, mas vai dar 0. Mas o que é que eu teria que fazer? Teria que somar o... Teriam que somar os vários cálculos. Se por acaso não der 0, porque o meu enganei em alguma É porque acho que não dá. Não dá. Ok. No texto, ouça, este exemplo está no Ok, eu vejo no texto também, não se preocupe. E, de facto, aquele 7 que aparece num lado, portanto, este último é que está mal. Ok? Portanto, Pois havia de dar menos 2 sobre 21. Eu devo ter uma potência de R errada, alguns. Ok, mas também era só para saber se era somar. A certas contas, ok? A certas contas irá zero. No texto isso está certo. O cálculo numa das superfícies, o fluxo dá 0, coisa que nós obtivemos. Noutra dá menos 4 sétimos, portanto aquilo que nós fizemos deve estar mais ou menos certo, porque aparecia um 7 a dividir, porque tínhamos uma primitiva de qualquer coisa a sexta, não é? E finalmente em S3 também devia aparecer um 7 e apareceu-nos um 6. Portanto, eu devo ter deixado cair um R alguns. Okay? Sim, mas não se preocupe. Ok. Obrigado, sim. Deus. Sim.
Bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana, professor. Deus.